Frustração com matéria acumulada. Principais frustrações: não reter a informação, não aplicar a informação que você retém no dia a dia e ver os outros menos preparados que você assumir a vaga que era para ser tua. Lembra quando a gente começou há 3 semanas? Você nem sabia que existia uma jornada com o inocente, com o iludido, com o sábio, a jornada que vai até o emissário. E agora, nessa próxima fase, que começa segunda-feira, a meta é o sábio em você. E o tema de hoje é frustração com matéria acumulada. Mais importante que a gente comece a perceber é que tudo é uma jornada. E tudo é a tua jornada. E por que é tão importante que você perceba que é uma jornada? É que você ganha o conceito de tempo a teu favor. Como assim tempo a teu favor? Vou te falar. A minha filha mora nos Estados Unidos. A gente mudou para lá quando ela tinha 8 meses de idade. Depois eu voltei para o Brasil, mas ela continua lá, com a mãe dela. E quem mora nos Estados Unidos, inclusive, principalmente durante muito tempo, tem uma vantagem em relação aos brasileiros. Tem algumas outras, mas essa é muito importante para o que a gente vai discutir agora. Para eles, a noção de tempo é muito mais real, é muito mais física. Porque eles têm as estações do ano de forma muito mais característica. E as estações do ano, no caso deles, muitas vezes impactam a vida. Por exemplo, se no pico do verão, ali em Nova York, você não tiver um tipo de proteção, um ambiente climatizado, com ar-condicionado, você passa muito calor. Às vezes até mais calor do que no Brasil, por incrível que pareça. E isso pode gerar desidratação e, dependendo do teu nível de saúde, pode gerar complicações e levar à morte. Em especial nos picos mais altos. É bem raro na região de Nova York, mas já mais para o sul não é tão raro assim. Mas não é aí que é o mais crítico. No mesmo país onde você pode correr risco de ficar doente por excesso de calor no verão, você corre risco de morrer de frio no inverno, se você não tiver acesso a um lugar climatizado. Então, durante um ano, a pessoa que mora nos Estados Unidos precisa se preocupar com antecedência com o inverno. E eles se preocupam com o inverno que vai chegar, eles se preocupam com o verão que vai chegar, se preocupam com planejamentos do ponto de vista de roupa, de alimentos, de uma série de coisas. De tal forma que a noção de tempo já vem sendo trabalhada na vida deles desde criança. A gente, do ponto de vista de planejamento, leva uma certa desvantagem em relação aos americanos. Só que, como nós estamos aprendendo a respeito, você ficando melhor em planejamento, você vai levar uma vantagem em relação aos outros brasileiros que não estão aqui agora. E isso já é uma diferença. Que pode fazer a diferença, né? Mas que isso tudo tem a ver com a frustração. A frustração tem uma relação muito grande com essa falta de noção de tempo. Por que você se frustra? Porque você não conseguiu estudar tudo hoje. Só que a matéria está acumulada desde quando? Muitas vezes nem foi culpa tua de ter acumulado. Eu sempre fui um bom aluno. E algumas vezes eu tive matérias acumuladas porque eram minha culpa, mas algumas vezes eu fui transferido de uma universidade para outra. Então a matéria acumulou e eu nem sabia, não era culpa minha. Independente de ser culpa ou não, você precisa ir lá e desacumular, ou seja, estudar essa matéria. Só que se você entra em pânico porque tem muita matéria acumulada, o pânico te paralisa e você não consegue agir. E aí o que acontece? Você não consegue nem estudar a matéria do dia, muito menos a que está acumulada. E aí o pânico só te atrapalha. À medida que você passa a ter a noção de que tudo é uma jornada,
você passa a perceber que você tem tempo. E aí você começa a usar esse tempo da melhor forma possível. E em se tratando de jornada, eu vi um post hoje que foi muito providencial para o que a gente está discutindo aqui. Assim, falava assim, ó, ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Um dos problemas é que as pessoas estão trocando isso, né? Eu, por exemplo, durante muito tempo, em especial quando eu trabalhava direto como engenheiro ou mesmo como consultor, eu sempre botei muita fé em mim mesmo. Eu acreditava em Deus, sabia da existência dele, tinha uma noção muito clara de certo e errado, meus pais me ensinaram essas coisas, frequentei a igreja durante muito tempo, então eu tinha essa noção e eu vivia de acordo com ela. Mas era Deus lá e eu aqui. E aí o que acontecia? Eu trabalhava como se tudo dependesse de mim. Eu trabalhava muito mesmo, eu gostava muito, ainda gosto, mas eu não orava como se tudo dependesse de Deus. E qual é o problema? O problema é que nem sempre você consegue resolver tudo. E é como aquela criança que é super mimada pelos pais. Ela tende a ficar com uma autoridade perante aos pais maior do que é o razoável. E qual é o problema disso? O problema é que quando ela se vê em uma situação realmente complicada, ela entra em pânico. E por que ela entra em pânico? Porque ela se habituou a crer que ela é inclusive mais forte e mais poderosa que os pais. Se chegou uma situação que ela não consegue resolver, ela não tem para onde correr. Ela sente realmente medo de morrer. Porque não tem quem socorra mais. Agora, se ela acredita nos pais, ela acredita que os pais são mais fortes, ela acredita que os pais são mais fortes e que podem mais, se tem uma situação que ela não consegue resolver, ela consegue correr para o pai e dizer, pai, me ajuda. E eu não tinha isso. Eu era um engenheiro que eu, pelo menos, considerava, não sou eu, algumas pessoas à minha volta, mas eu considerava um engenheiro bem acima da média. Um engenheiro excelente. Excelente tecnicamente, excelente do ponto de vista de vontade de trabalhar, de vontade de aprender, de aplicar o que sabe. Mas eu não tinha ninguém acima de mim. Eu não tinha alguém. Eu sempre tive, né? Graças a Deus eu sempre tive. Mas eu não acreditava ter. Como uma criança que os pais mimam demais, ainda que ela não acredite. Os pais estão lá. E eles são mais fortes que ela, pelo menos na infância. E eles vão resolver. Mas ela entra em pânico. Então, várias vezes eu entrei em pânico porque eu não tinha essa noção de que eu podia ter a graça de alguém maior que eu. Então, eu era alguém que trabalhava como se tudo dependesse de mim, mas eu não orava como se tudo dependesse de Deus. E isso me trouxe alguns desafios na vida. Alguns momentos que eu já estive no ápice e algum tempo depois eu estava no vale de novo. A vida é altos e baixos para todo mundo, claro, né? Mas assim, eu não vou dizer que eu poderia ter evitado altos e baixos, mas eu vou dizer que eu poderia ter evitado aqueles altos e baixos. Talvez eu tivesse mais altos e talvez eu tivesse outros baixos, digamos assim. Então, eu sou um exemplo de alguém que trabalhava como se tudo dependesse de mim, mas não orava como se tudo dependesse de Deus. E ainda tem aquelas outras pessoas que invertem. Como assim invertem? Elas trabalham como se tudo dependesse de Deus. Ou seja, tanto faz trabalhar ou não. Elas estudam como se tudo dependesse de Deus. Ou seja, tanto faz estudar ou não. Não é que elas não se esforçam, mas tanto faz, tudo depende de Deus, é a vontade de Deus. E elas oram
como se tudo dependesse da oração delas. E aí também passam por altos e baixos. Eu já falei em algumas das lives anteriores que eu estou num propósito de ler um capítulo de Provérbios por dia. E hoje eu cheguei num provérbio muito legal. Provérbios 23:4. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. E tem uma reflexão para a gente fazer aí, porque passa a ideia de que não adianta correr. Mas não é essa a ideia, no final das contas. É mais, ore como se tudo dependesse de Deus, então não esgote suas forças tentando ficar rico, porque você orou como se tudo dependesse de Deus. Mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Você vai ficar rico sim, trabalhando como se tudo dependesse de você. E orando como se tudo dependesse de Deus. E como é que a gente sabe que a gente vai ficar rico sim? Porque tem Malaquias 3:10. E Malaquias 3:10 diz uma coisa linda, que é assim, ó: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar. Agora, o que vinha na minha cabeça quando eu via alguma coisa assim? Eu via, por que eu estudei tanto para ser engenheiro, eu trabalho tanto, como se tudo dependesse de mim, e no final disso eu vou pegar 10% e dar para a igreja? Está errado. E talvez estivesse errado mesmo. Mas qual é o erro? O erro não é dar os 10% para a igreja. O erro é que eu estava limitando a minha capacidade de gerar riqueza, a minha força de ser humano. Porque se eu estudar como se tudo dependesse de mim, mas eu orar como se tudo dependesse de Deus, vem muito mais. E os 10% não é do pouco que eu poderia sozinho. Os 10% é do muito que acontece quando eu oro como se tudo dependesse de Deus e ainda assim estudo como se tudo dependesse de mim. E quando você tem isso, quando você faz isso, como é que você pode se frustrar? Porque o teu resultado ainda não veio. Talvez a tua frustração não seja porque o resultado ainda não veio. E na verdade, cá entre nós, nenhum de nós tem prova amanhã. Tá bom, talvez você já tenha feito essa prova uma vez e não tenha tido o resultado que você merecia ou esperava. Mas a prova não é hoje. A prova não é amanhã. Dá tempo. Dá tempo. Talvez não dê tempo se você continuar fazendo do jeito que sempre fez. Mas você pode fazer diferente a partir de agora. Se você não tiver nenhuma técnica nova, se você apenas começar a orar como se tudo dependesse de Deus, e começar a estudar como se tudo dependesse de você, na hora que a coisa estiver ruim, você sabe que tem alguém maior, como o teu pai faria. E na hora que a coisa estiver bom, mano, soca a bota. Bota pressão, velocidade, vamos para cima. Mas saiba que as coisas são cíclicas. As coisas são cíclicas para homem, as coisas são ainda mais cíclicas para a mulher. Não é questão de ser melhor ou pior. É assim que é. O corpo dela trabalha em ciclos mais frequentes. Então, mulheres ainda mais precisam depender de uma força maior. Porque ela passa um tempo razoável do mês em condições diferentes. Então, dificilmente ela vai conseguir estudar da mesma forma todos os dias. E quando ela quer estudar da mesma forma todos os dias, quando ela se cobra como se pudesse estudar da mesma forma todos os dias, gera frustração. No entanto, mulher tem uma sensibilidade adicional. Então, tem dias que ela está genial, avança numa velocidade monstruosa.
Mas o que é mais importante dessa nossa conversa é você perceber que tem muito mais coisas além do que você está olhando. Não é só sobre ler aquele trecho do texto. E muitos de nós estudam só querendo ler o texto e resolver a questão. Como se o que está escrito lá não se aplicasse na vida. E olha que maravilhoso começa a ser quando você encontra uma aplicação para cada coisa que você estuda, independente do nível que você esteja estudando. Pode ser para o Enem, pode ser para uma prova de doutorado na Universidade de São Paulo, pode ser para uma prova de residência médica, especialização ou revalidação do teu diploma, não importa. Quanto mais você conseguir aplicar o que você estuda, muito maiores são as chances de você nunca mais esquecer. E parte do ser sábio, deixar de ser inocente, deixar de ser iludido, passa por não mais só aprender, mas encontrar formas cada vez mais criativas de aplicar o que você acabou de aprender. E toda vez que você conseguiu estudar um tema, ainda que não tenha profunda nem completa compreensão sobre aquele tema, já descobre uma forma de aplicar. Ah, você não consegue pensar numa forma de aplicar? Conversa com alguém. Pergunta para esse alguém. Cara, acabei de estudar aqui a Lei Universal dos Gases em física. Não tenho ideia de como aplicar esse negócio. Você tem? Ainda que a pessoa com quem você está falando te diga, não tenho, pronto, você já aplicou. Como assim já aplicou? Não fiz nada? Não, você tirou do papel e conversou com alguém. Quando você estuda, o que acontece? A informação sai do papel e entra na tua cabeça. Quando você fala para alguém a respeito, ainda que seja sobre algum detalhe da matéria que você estudou, que nem seja a coisa mais importante da matéria, a informação já fez o caminho inverso. Ela saiu do teu cérebro e passou pela tua boca. Então, assim, ó, as estruturas do teu corpo que você usa para armazenar as estruturas do teu corpo que você usa para armazenar as informações são umas. As estruturas do teu corpo que você usa para tirar as informações e compartilhar com alguém não necessariamente são as mesmas. Então, quando você aprende uma coisa e depois tira essa coisa para compartilhar com alguém, você já está construindo registros dessa informação em possivelmente em duas ou mais regiões diferentes do teu corpo. Torna pelo menos 2 vezes mais difícil esquecer. Pelo menos. Às vezes você se lembra do que estudou, às vezes você se lembra do momento que estava tentando explicar, às vezes você se lembra de não ter conseguido explicar, ter tido que voltar, estudar de novo para depois explicar. É pelo menos uma motivação adicional para aprender mais. Então, sempre se pergunte, de que formas eu posso aplicar isso agora? E uma forma, assim, básica, que você consegue sozinho a qualquer momento, não recomendo que você use sempre essa, mas você consegue a qualquer momento, explica para o teu cachorro. Ah, você não tem um cachorro? Adota um cachorro imaginário, vai chamar Totó, vai ser um Rottweiler. Se você tiver um, explica para o teu. Mas se você não tiver, você vai ter um Rottweiler imaginário. E daqui para frente, toda vez que você estudar alguma coisa, você vai explicar para o Rottweiler imaginário. Se você achar que isso é maluco demais, você pode mandar para mim a questão no direct ou num comentário de algum post que você encontre. Mas pensa uma coisa, que é bem interessante. Se você tem um Rottweiler imaginário, onde é que fisicamente existe esse Rottweiler? Na tua cabeça. Aí você pega uma informação como física, ela entra. E aí você vai explicar, ainda que imaginariamente, para o Rottweiler Totó.
você tem que tirar essa informação do lugar onde ela está guardada e levar até um outro ponto da tua cabeça, que é onde está o totó. E nesse processo, você registra algumas informações adicionais. Primeiro, eu aprendi isso. Segundo, eu ensinei isso para o totó. Terceiro, o totó não me entendeu, então eu tive que rever e informar de uma forma ainda mais simples para ele poder aprender. O simples fato de você usar essa técnica, por mais engraçada que seja, já é uma informação a mais sobre a informação que você tem que saber. E se algum dia você contar para alguém que eu te falei isso, primeiro, eu vou negar. Segundo, é mais uma outra chance que você tem de aprender. E não se espante se a pessoa para quem você explicar gostar tanto da ideia que ela use para passar e depois ela venha te dizer que passou por causa dessa técnica que você ensinou para ela. Só não aceito que você fique bravo comigo se você não tiver passado porque você por algum motivo parou de frequentar essas nossas lives que acontecem todos os dias às 21 horas. Como é que a gente lida com essa história de não reter a informação? Na maioria das vezes, quando você não está conseguindo reter a informação, é porque ou você está cansado ou aquela informação não interessa. Como a informação pode não interessar se é uma coisa que você tem que estudar para passar? Pois é, ela interessa ao teu cognitivo, ou seja, o teu consciente sabe que você tem que aprender, mas o teu inconsciente ainda não entendeu isso. Então o teu propósito está fraco. Quando você não está conseguindo reter a informação, o que é bom fazer? Primeiro, se você estiver cansado, descansa. É importante. Lembra, é uma jornada. Tem tempo, não precisa aprender tudo hoje. Descansa um pouco. Mas, em algum momento, entre o descansar e o voltar a estudar, reveja os teus propósitos. Reveja os teus objetivos. Às vezes o teu objetivo está mal formulado. E por isso que toda hora eu pergunto, manda para mim os objetivos no direct para a gente conversar sobre os teus objetivos. Se eles estiverem mal formulados, você não vai conseguir reter as informações, em especial as mais difíceis. Lembra, vai ter atribulações. Você não vai conseguir vencer as atribulações. Porque na hora que o bicho pega, é o propósito que segura a onda. Então, como é que a gente rever o propósito? Primeiro, manda para mim o teu propósito. Segundo, a gente vai analisar e ver se, por exemplo, depende só de você. Se você tem como propósito passar em medicina daqui a 2 anos, não é um propósito tão bem formulado assim. Por quê? Porque não depende só de você passar em medicina. Como não depende só de mim? Não, depende de você e depende do nível de competência dos outros concorrentes. Ah, mas aí eu tenho que me esforçar. Não. Você até tem que se esforçar. Você tem que estudar como se tudo dependesse de você e orar como se tudo dependesse de Deus. Mas, para você tirar o melhor da tua mente inconsciente, é legal a gente reformular esse propósito. Uma coisa que a gente faz para reformular o propósito é a gente conscientemente assume uma nota que a gente quer. E aí a gente assume que essa nota vai ser suficiente para passar em medicina daqui a 1 ano. Como faz isso? Ah, vai lá e vê a nota de corte. E aí eu vou assumir a nota de corte? Não. Você assume a nota do... Se são 100 vagas, por exemplo, assume a nota do 10º lugar. Porque aí você tem margem. E aí, digamos que o 10º lugar tirou 970 em redação, tirou 9 em física, 8,5 em matemática, 10 em biologia. É isso. Você precisa tirar 970 em redação, 10 em física, 10 em... Sabe? Tem as notas. Porque aí a nota só depende de ti. A nota não depende de mais ninguém. E aí você fala para o teu inconsciente, eu quero tirar essa nota nessa matéria. E aí toda vez que o teu inconsciente percebe que você não está se esforçando o suficiente, ele vem, opa, vamos lá. Todo final de dia você pode se perguntar antes de dormir,
Eu fiz tudo o que eu precisava para tirar essa nota nessa matéria? Se sim, beleza. Se não, o que eu vou fazer para que amanhã eu faça o que eu preciso fazer e ainda recupere o que eu deixei de fazer hoje? E isso vai te dando força para você ir refinando esse processo a cada dia que passa. Então, essa é uma parte do propósito. Só que eu disse que não reter a informação depende de duas coisas. Depende de você estar cansado e depende de você estar com um propósito bem refinado. Só que tem uma terceira coisa que ajuda bastante nesse negócio de não reter informação. Se você pegar qualquer coisa que você estudou e explicar para alguém, ainda que fique mal explicado, o fato de você explicar vai te dar um nível de compreensão e um nível de retenção muito maior do que se você tentar só estudar. E mais ainda, o fato de você saber que vai explicar já te faz estudar com mais atenção. Porque o teu inconsciente, ainda que ele não tenha fechado contigo, ainda que ele diz, não, quero nem saber de passar em medicina daqui a um ano, não é isso. Mas ainda que fosse, quando você diz, mas eu tenho que explicar isso para alguém, em especial se for alguém importante para ti, tipo a tua namorada, ou o pai da tua namorada, pior ainda, velho, teu consciente vai prestar atenção. Ele vai dizer, eu não posso vacilar aqui. E aí você estuda num nível de atenção muito mais forte. Não pode exagerar, porque se você ficar muito tenso a respeito, acaba travando, e aí piora. Mas e aí você refina essa história, né? Se um dia você imaginou que explicando para o pai da namorada foi muito tenso, explica para o cunhado. E aí o cunhado é mais tranquilo, né? Se ele entender, se ele não entender, problema dele. Ou você sempre pode usar aquela estratégia de explicar para o totó. Uma outra coisa que ajuda bastante, em especial nessa questão de propósito ou reter a informação especificamente, é quando você estuda por questões. Porque aí você não estuda mais para entender a matéria, você estuda para resolver aquela questão específica. Então o nível de propósito é muito mais alto, normalmente. Só que eu só recomendo estudar por questões no início e no fim do estudo. Como assim no início e no fim? É assim, ó. Antes de começar a estudar, dá uma lida nas questões. Não perde muito tempo tentando resolver, porque você ainda não tem aquela informação toda. Depois que você já leu as questões, tentou resolver, aí você vai para a matéria. Porque quando você vai para a matéria, o teu inconsciente já sabe. Eu estou estudando para resolver aquelas questões. Então ele já estuda mais ligado. E aí, você também não perde muito tempo aí não. Passa meio que por alto, para saber onde estão as coisas. Então, lê direitinho os títulos, subtítulos, vê direitinho as figuras, mas o texto passa mais rapidão. Aí você vai para as questões para tentar resolver. E toda vez que você não conseguir resolver e tiver uma dúvida, aí você volta na parte específica do texto, onde tem a solução para aquela dúvida, e aí você lê com toda a atenção. Fazendo um resumo de tudo que a gente viu aqui, você tem uma estratégia para reter mais informação. Primeiro, estuda e depois explica para alguém. Se não tiver ninguém, pelo menos o teu cachorro virtual, Totó. Falei virtual, mas na verdade pode ser o cachorro real se você tiver. Depois eu te falei ainda que quando você estuda, você tira a informação do papel e coloca na tua cabeça. Quando você explica para alguém, você tira da tua cabeça e leva para uma pessoa. Ainda que seja um cachorro virtual, você tira de um lugar na tua cabeça e leva para outro lugar na tua cabeça. Então, sempre tem ganho quando você explica para alguém, ainda que seja um amigo virtual. Você também pode mandar a questão para mim. Se você só copiar e colar a questão, você aprende muito pouco. Sempre aprende alguma coisa, mas aprende muito pouco. Mas se no mínimo você digitar a questão. Eu estou com dúvida nessa questão. Digita a questão para mim. Um garoto tinha tanto tempo, foi fazer tal coisa, aconteceu tal coisa. Como é que resolve essa situação? Só de você escrever a questão, o teu nível de percepção já aumenta.
Fica muito mais fácil para você entender a minha resposta, mas mais ainda, talvez a tua grande dificuldade seja de interpretação. E só de escrever, você já entenda o que a questão está pedindo e você já resolva mesmo sem depender de mim ou do teu cachorro virtual. Ainda no resumo, outras coisas que a gente fez a gente discutiu aqui hoje foi: ore como se tudo dependesse de Deus, estude como se tudo dependesse de você. Se você ainda não me segue, vamos seguir no Instagram. A gente está com a meta aí de bater 5.000 seguidores até o final dessa jornada. Então, se você puder compartilhar essa live e convidar alguém para participar dessa jornada com a gente, vai ser sensacional. Você já pode até usar essa pessoa que você convidou para ser a pessoa para quem você vai explicar o que você precisa explicar. Mas, independente disso, eu mandei algumas perguntas no WhatsApp. Talvez você já tenha respondido. E eu também coloquei as mesmas perguntas no meu story. Que é assim: o que você quer? Quais as tuas maiores dificuldades? E como você se sente por não conseguir resolver as tuas necessidades para chegar onde você quer? Responde isso para mim. Responde no comentário desse vídeo ou me manda no direct se você, por algum motivo, tiver vergonha de colocar no comentário. Mas se você for, vamos dizer assim, corajoso o suficiente para colocar isso nos comentários, o respeito vai ser muito maior. Então, nosso nível de comprometimento vai ser muito maior. Eu vou estar muito mais comprometido em trabalhar contigo e você vai já ter provado que está muito mais comprometido em aplicar qualquer que sejam as respostas que eu te dê. É o teu comprometimento que vai determinar o teu sucesso, porque o resto já está encaminhado. Eu já estou aqui e Deus já estava aí antes mesmo de nós dois nascermos. Um excelente final de semana. Foi muito bom ter estado contigo até aqui. E eu te vejo na segunda-feira às 21h. Grande abraço.